Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa e com os convidados. Eu sou a professora Noemi Soares, é, aqui do Prof. Filo, né, da Universidade Federal do Amazonas, e no momento estou na minha pesquisa sobre formação continuada de professora de filosofia, né? É uma análise da realidade de professores vinculados à Secretaria Estadual de Educação do Amazonas, a SEDUC, tá? E a especificidade da pesquisa é em relação aos professores que lecionam em Manaus, né? Então, é um pouco mais restrito em relação ao grupo de professores, tá? Então, a, a pesquisa se inicia, né, como investigação da formação desses professores que lecionam em Manaus, em relação à qualidade da atuação docente, né, e o impacto direto na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Então, quem são esses professores, é, como eles lecionam, qual é a realidade deles, né, em relação a Manaus. Então, como objetivo, tende a analisar a oferta de formação continuada para professores de filosofia, né, e propor aprimoramentos, no sentido de entender se há essa formação e como ela ocorre, né? E específicos, investigar a percepção dos docentes sobre essa formação, se há essa formação, como ela ocorre, de que maneira, quais são os espaços de formação, se são somente nas escolas ou há um evento, um projeto, né? E identificar as lacunas nesse processo formativo. Pode ser identificado que há formação, no entanto, que ela não é vinculada ou específica para o professor de filosofia. Então, se não há essa formação específica para ele, é uma formação ampla, né, para vários professores de diversas disciplinas, e também propor um modelo de aprimoramento para a formação docente. Então, propor um modelo no sentido de escuta aos professores de filosofia de Manaus, e como essa formação poderia acontecer. Sabe-se que a região aqui de Manaus, Amazonas, nós temos especificidades em relação ao calendário e também ao processo regional e formativo, tanto da linguagem quanto do próprio material didático, que muitas vezes não é específico em relação à filosofia na Amazônia, e a nossa regionalidade e o nosso próprio vocabulário. Como referencial teórico, eu parto de Antônio Gramsci, em relação aos cadernos do cárcere, principalmente do caderno 12, 11, 12 e 13, que vão especificar a questão do intelectual, do professor enquanto intelectual orgânico, e também a questão de como modificar e transformar essa realidade dos professores, com uma transformação silenciosa, ocupando espaços, e percebendo que tipo de formações existem ou que precisam existir. Aqui também faço um processo de conexão com a pedagogia da autonomia, com o processo de inacabamento, o docente na dimensão da pesquisa, aquele que pesquisa para si, consigo mesmo, e também com os professores e demais alunos. A pedagogia do oprimido e educação com prática de liberdade. São outras obras de Paulo Freire que podem caminhar juntos à obra de Gramsci, com este conceito, com estes conceitos, né, de identidade, ideologia, transformação social e de movimento dialético. No marco legal, nós temos aqui algumas questões que são de grande importância, que a formação dos professores é entendida como componente essencial, ou seja, é algo que é preconizado na lei, instituída, não é exercida e a prática deixa a desejar. Então, essa formação ela também visa o conhecimento de culturas, ou seja, como eu falei, que em Manaus nós temos culturas diferentes, tipos de aprendizagem diferentes, competências, e esse complexo desempenho é uma prática social de todos, não só do professor, mas da escola enquanto processo pedagógico formativo. Então, garantir essa formação dos professores do ensino médio, inclusive é algo, né, que pode ser feito por oficinas dentro, né, do espaço escolar. Então, quando o professor está ali no momento na escola, na sala dos professores,
entre outros espaços, ele pode estar preconizando essa parte da sua formação continuada. Nós temos outra resolução aqui de 2020, do PNE, que os profissionais da educação básica têm a formação continuada com uma atuação, considerando que necessidades, demandas e contextualizações do sistema de ensino, ou seja, contextualizando onde esse professor leciona, o que ele faz, no caso aqui da filosofia. Então, as competências também estão ali na BNCC, com formação continuada, como exigida do professor, esse sólido conhecimento dos saberes filosóficos, tanto na teoria quanto na prática, e o local e a cultura onde ele leciona, Então, esse pleno desenvolvimento dos educandos, ele tem bases dimensionais, conhecimento profissional, a prática e o engajamento. Isso a gente pode levar até no contexto de Gramsci, onde ele trata da prática como elemento principal, da formação pela busca do conhecimento. Na metodologia, nós temos aqui como base o materialismo histórico dialético, que entendemos que o ser humano se constitui dessas relações materiais. A base material é constituída de poder, e assim nós podemos analisar os processos formativos, conforme os movimentos não só da sociedade, da escola, e nessa leitura não só crítica, mas proporcionar umas possibilidades de conversar com professores, de ouvi-los, e trazer essas contradições, o que é formação, o que deveria ser, e a realidade do próprio ser histórico, ou seja, aquele professor que leciona, e verificar isso de uma forma reflexiva e crítica, e prática também, e viabilizar também por meio das políticas públicas. Então, esse levantamento documental é através de entrevistas, propostas de aprimoramento da formação, com base nesses resultados obtidos, ou seja, a escuta não é quantitativa, mas qualitativa, para fazer uma conexão, entendimento desses professores. E essa formação ela pode ser entendida também como módulos sobre o ensino crítico e metodologias, ativas, com a parceria entre a universidade, a SEDUC, e a criação de um programa permanente de formação. Vale salientar que o próprio Filo já é uma formação continuada e é uma base de estrutura ali que é necessário pensar. E pensar muito bem, pois é que nós sofremos uma grande problemática em relação ao tempo para vir à universidade, participar das atividades, e a liberação da SEDUC ou da CEMED, que são as duas grandes instituições presentes na escolaridade pública. Então, o professor mal é liberado, e quando é liberado, é descontado do seu salário. Então, nós temos aí outros tipos de plataformas que há necessidade de contextualizar a tecnologia como um bem comum, claro que há seus problemas, mas também uma troca de experiência entre esses docentes. Então, esse compartilhamento de materiais durante a entrevista e as práticas pedagógicas. Então, o caminho do professor de filosofia junto à escola é um processo constante de movimento e compartilhamento de profissionalizações, formações, e esse conceito de atualização seja sobre o meio tecnológico ou sobre metodologias diferentes. Então, é isso que procuro buscar junto ao meu orientador e aos demais colegas também que participam ativamente do Profil, com suas experiências. As referências, e aqui eu vou finalizando a minha fala. Agradeço muito e qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou à disposição. Boa tarde a todos e a todas que chegaram talvez depois. Noemi, grato pela sua apresentação, viu? Parabéns. Bom, algumas coisas que me vieram assim quando você apresentou, né? Algumas dúvidas, né? E também isso fica aberto para todos os demais que estejam participando, que queiram fazer algum comentário. A gente tem 10 minutos, ou até um pouco mais, uma vez que a Noemi utilizou 12, 13 minutos, então a gente tem até, pode ser um pouco mais de 10 minutos. Você falou em formação de culturas, eu queria que você
falasse um pouco mais a respeito dessa formação de culturas, formações culturais. Pelo que entendi, isso tem a ver com as etnias que tem na região, não sei se eu estou certo, mas gostaria de entender mais como isso se relaciona com a filosofia. Depois você falou de uma plataforma digital colaborativa, e eu não entendi muito bem, assim, como funciona essa plataforma digital, no sentido de que você trouxe a problemática da formação, né, continuada dos professores, e aí como é que é? Os professores nessa plataforma digital, eles também podem propor formações, ou eu não entendi um pouco isso, se você também puder comentar, eu agradeço. Não sei se você está... abriu o microfone, perfeito, Noemi. Só não estou conseguindo te escutar. Alguém está escutando a Noemi? Não. Agora sim, agora estamos escutando a Noemi. Mas eu acho que ainda está com algum probleminha. Talvez conexão que não esteja boa, porque a gente escutou assim, alô, aí... escutei também de novo um alô, mas aí cortado também. Deve ser algum problema na internet, né, professor? Eu imagino que sim, mas pelo menos a gente escutou muito bem a apresentação da Noemi, sem cortes. Estão me ouvindo? Agora Eu tive sim, que tirar o estamos te fone de ouvindo. ouvido e ainda estou na escola, mas acredito que consigo falar. Em relação à cultura, eu tenho pontuado bastante isso, é mais em relação ao currículo, que nós geralmente visualizamos um currículo como pronto, e aqui em Manaus nós temos algumas questões regionais, por exemplo, em verificar o currículo enquanto a questão da língua, o regionalismo, a questão de identidade do professor de filosofia aqui em Manaus. Nós tratamos essa semana na escola, por exemplo, sobre o enfrentamento, e o protagonismo da cultura indígena. Então, é uma coisa que acredito que tem que ser bem pontuada em Manaus, né? Não só em Manaus, mas no Amazonas. Porque nós temos aqui no Amazonas algumas questões diferentes até no currículo mesmo, por exemplo, durante a cheia, durante a seca. Então, tem momentos de aula que os meninos podem ir para a escola ou não, Então, o meio de transporte. Então, tudo isso é relacionado à cultura, e a cultura é uma forma, transformadora e de chegarmos em algum lugar por meio dela, Então, acho que ocupar esses espaços de cultura seria muito importante para os professores, e para os alunos. Em relação ao aplicativo, é que aqui a gente já tem um aplicativo, nós temos aqui pela Seduc. No entanto, o aplicativo que nós temos, ele não abarca de forma específica a filosofia. São formações, ou aperfeiçoamentos que a Seduc disponibiliza. Quem quiser fazer, pode acessar, no entanto, ele não é específico para nenhum professor ou nenhuma disciplina. E raramente os professores vão lá, se interessam a fazer, porque ele não tem uma obrigação e também porque não é específico para a sua disciplina. Então, esse aplicativo ou essa proposta seria de aprimorá-lo, para que o professor possa acessá-lo e ganhar um certificado também e que a sua disciplina seja contemplada lá. Com certeza, concordo plenamente, Noemi. São críticas muito importantes e muito bom a gente poder conhecer um pouco mais da realidade, né, de outras regiões, de outros estados. O Profilo nos dá essa possibilidade de integração.
Alguém mais que esteja, que pôde acompanhar a comunicação da Noemi, gostaria de fazer algum comentário? Temos tempo ainda para isso. Bom, acho que, deixa eu ver aqui se no chat tem alguma pergunta, ninguém colocou nada também, então acho que a gente pode passar agora para a Valesca, né? Então, Valesca, boa tarde, seja muito bem-vinda. A Valesca vai apresentar o texto Inclusão nas aulas de filosofia, desafios e possibilidades. A Noemi, para quem chegou depois, apresentou a formação continuada de professores de filosofia, uma análise da realidade dos professores vinculados à Secretaria de Educação do Amazonas, SEDUC, AM, que lecionam em Manaus, né? Então, Valesca, fique à vontade, se você quiser também, sempre bom, importante se apresentar, dizer de onde está falando, né? E é isso, você tem 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Pronto, que bom. Então, eu vou começar a projetar aqui. Só um momento. Vocês conseguem ver minha tela? Vamos ver aqui que está carregando. Por enquanto, eu só estou vendo a você, Valesca. Vamos aguardar um pouquinho para ver se aparece. Oi, vocês conseguem ver minha tela? Não, só estou vendo você mesmo, viu, Valesca? Se você está compartilhando alguma tela, não está aparecendo aqui. Estou projetando aqui. Deu certo? Aqui Vocês ainda não. conseguem ver, não? Não, Valesca. Ainda não aparece para nós. Está clicando certinho ali no compartilhar tela? Sim, sim. Acredito que seja a conexão. Eu estou tentando compartilhar. Vocês conseguem ver? Ainda não. Oi. Eu estou na escola, a conexão é um pouco difícil. Tudo bem. Aqui. Valesca, para a gente conseguir otimizar o tempo, vou te fazer uma sugestão. Se for fácil para você, pode mandar aqui para o meu... eu coloquei aqui no chat o meu celular. Você manda para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail.
a sua apresentação, que eu apresento por você e você fica com o celular menos pesado também para você fazer essa conexão. É uma sugestão. Conexão caiu. Jesus. Oi, Valesca. Tudo bem? Aí, por aí? Tá me escutando? Oi. Agora sim. É porque eu estou na escola e a conexão aqui é bem difícil. Eu estou Compreendo tentando enviar o completamente. link. Vou enviar o link pelo chat, aí fica melhor para vocês Pronto, irem passando. Eu vou apresentando. perfeito. Certo? Abrir o arquivo, não sei se está público. Abriu agora sim. Vou ver aqui só se ele vai autorizar aqui para eu abrir, tá? Só um instantinho. Eu também estava resolvendo umas coisas aqui enquanto isso, e o meu computador está começando a bateria a descarregar, mas estou tentando abrir aqui. Geralmente essas apresentações do Canva elas são um pouco pesadas, aí dão essas questões, mas com o link facilita. Agora, ainda assim, está aqui tentando entrar. Tentar aqui de novo, dar uma recarregada para ver se ele abre. Que ele fica só lendo assim, ó.
Se tiver mais alguém que tenha também uma apresentação e quiser, para facilitar, colocar o link no chat ou enviar para o meu WhatsApp ou e-mail, como eu coloquei aí, pode facilitar para as demais apresentações. Valesca, continuo sem... Não sei por que está acontecendo isso, mas não estou conseguindo. Não dá certo? Por algum motivo, ele fica rodando sem entrar. Aqui também eu tentei, ele só roda, não entra. Tá vendo? Não é nem a culpa aqui do meu computador, né? Acho que é alguma coisa do próprio Canva nesse momento aí, que acho que não estava dando para você nem para a gente. Você... deixa eu ver. Você quer, se for o caso, deixar outra pessoa apresentar enquanto a gente vai tentando? Pode ser também. Eu posso, mas eu posso apresentar sem o slide também. Não tem pronto, problema, tá bom, não. então. Perfeito, pode ir então. Pode ir, Valesca, então. Estamos esperando, então, aguardando a sua apresentação. Tá, eu vou dar início à apresentação, então, mesmo sem o slide. Aí fica aqui no link, quem quiser depois dar uma olhada no material, certo? E aí, para qualquer dúvida, eu fico à disposição também. Então, bom, inicio pedindo desculpas pelos problemas, né, de rede. Então, sou a professora Valesca, aqui do estado do Ceará, faço parte do programa do Profilo, né, e pela primeira vez participando do Improfilo, o tema do meu projeto é a inclusão nas aulas de filosofia, desafios e possibilidades, tá? E o meu orientador é o professor José Gladstone Almeida Júnior, certo? Então, inicialmente, aí, a ideia do ter por que fazer no Canva, né, e não fazer um slide comum, que a ideia do meu projeto é justamente trabalhar a inclusão. Então, eu queria, com o material, eu já queria mostrar na prática a ideia, né? Tem alguns detalhes, algumas imagens que chamam a atenção do aluno. Então, qual é a proposta do meu projeto? É fazer com que aqueles alunos que têm alguma dificuldade, né, os tidos alunos PCDs, eles possam ter um norte, né, como se inserir nas aulas de filosofia. Mas, para isso, não é só a gente trabalhar um material para o aluno. O meu foco é nos professores. Como eu posso ajudar os professores a fazer uma aula diferenciada para esse tipo de aluno, certo? E aí, inicialmente, eu tenho já o passo a passo de como será a minha apresentação, porque essa ideia de dar um norte, dizendo o que vai acontecer de fato em cada momento da sua aula, já inclui aqueles alunos que são autistas. Porque os alunos autistas, eles precisam saber o começo, o meio e o fim, e isso acalma e aumenta a concentração. Então, é uma forma de já conseguir fazer com que o aluno ele possa focar um pouco mais na sua aula, né? Então, apresentando também onde é que meu projeto está inserido atualmente, eu faço parte da CRED 19, no interior do estado do Ceará, certo? Em uma escola de ensino profissionalizante. Então, é uma escola de tempo integral, os alunos passam o dia inteiro na escola, com a formação do ensino básico e do curso técnico também. E aí, uma das dificuldades é que nós não temos na nossa escola a sala do AEE, que é a sala para o atendimento especializado, né, desses alunos com deficiência. E mesmo com a sala do AEE, como é que ela funciona aqui no estado do Ceará? Ela funciona em contraturnos.
Então, os nossos alunos, eles já passam um dia na escola. Esses alunos que têm uma certa dificuldade, eles teriam que vir num turno, por mais que a gente tivesse a sala do AE, ou os alunos seriam retirados de alguma aula, ou eles teriam que vir no contraturno noturno. E aí a gente já tem a dificuldade do transporte, porque tem muitos dos nossos alunos que moram em bairros, a escola se encontra no centro da cidade, próximo a alguns sítios. E boa parte desses alunos depende do ônibus escolar que não faz rota no período da noite. Então, nós já temos essas dificuldades em relação à logística, né? E aí, fazendo uma análise geral do contexto escolar, né, existe um crescente número de alunos com algum tipo de deficiência no ensino médio e com dificuldades para assimilar esse conteúdo filosófico, né? Estando inclusos em sala de aula, porque quando eu falo da ideia da inclusão, não é retirar o aluno de sala e ensinar para ele o conteúdo básico, mas que ele tenha a ideia do pertencimento e a proposta da filosofia desenvolvendo o senso crítico e o conhecimento particular, né, de cada um, ele possa fazer isso em sala de aula. E existem algumas técnicas simples que a gente pode utilizar e aplicar na nossa sala de aula para que o aluno tenha essa ideia do pertencimento. Tá? Quais seriam as propostas? Né? Uma melhor interação professor-aluno em sala de aula, tornando o processo de ensino e aprendizagem da filosofia mais acessível, tornar a inclusão em sala de aula algo real e presente, partindo do professor, essa ideia da inclusão. Então, um jeito de ensinar especializado, manifestando esse aprender, como algo vivo que possa libertar o aluno daquela condição que ele se encontra, tá? E aí, algumas das objeções e desafios que eu já venho encontrando ao longo do caminho, porque é bem mais fácil quando a gente trabalha com o aluno, mas quando a gente trabalha com o professor, a gente encontra uma certa resistência, porque tem muitos professores que dão a mesma aula por anos consecutivos, né? E ele se vê numa linha de comodismo que ele não consegue adaptar a aula dele de uma maneira diferenciada, aquela mesma temática, para incluir aqueles alunos. Não é que eu vou fazer uma aula diferenciada só para esses alunos, mas eu vou fazer uma aula que instigue os meus alunos normais, né, sem nenhum laudo, sem nenhuma deficiência, mas eu vou incluir esses outros alunos também. Tá? Como é que isso iria acontecer? Baseado, né, na Lei 13.146, de 2015, que é a lei da inclusão da pessoa com deficiência, né, e aí eu me apoio muito na letra da lei para trabalhar com os professores, porque por muitas vezes a gente encontra essa resistência, mas quando a gente diz assim, ó, professor, na lei está dizendo que você precisa trabalhar dessa forma com os alunos, e aí é um dos caminhos que a gente consegue desenvolver, né. Utilizando a quinta-feira, que aqui no estado do Ceará, todas as escolas do estado, da CRED 19, os alunos da área, os professores, melhor dizendo, da área de humanas, eles estão em planejamento. Então, utilizando os planejamentos da quinta-feira como formação para os professores e alguns materiais que nós já temos disponíveis no acervo da Conexão Educação, projeto Mais Educação e Foco na Aprendizagem, que é um dos projetos que eu faço parte pela CRED 19. Então, inserir essas metodologias dentro do programa, né, para que esses professores de filosofia possam lecionar de uma maneira diferenciada, utilizando alguns aplicativos, algumas técnicas em sala de aula, nas aulas de filosofia, nas eletivas e nas trilhas, que são disciplinas inclusas nessa proposta do novo ensino médio. Tá? E aí, qual seria a proposta do produto, né, para que esse projeto seja efetivado? Aplicação de atividades durante essas aulas de filosofia, a formação de professores nesse programa do Ceará Educa Mais e planos de aula
com modelos e metodologias para serem trabalhados com esses alunos, dentro da perspectiva de filosofia. Com algumas principais temáticas dentro do nosso currículo, porque tem alguns conteúdos que eles são unânimes de uma maneira geral, né, em toda a reforma do ensino médio. Né. Então, dentro dessa perspectiva, né, eu finalizar a apresentação com a frase do Paulo Freire, que diz que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E aí eu disponibilizei também a bibliografia que eu utilizei, estou utilizando para dar base a esse projeto, né? Com o Gilberto Cotrim, com o Silvio Galo, com a Lígia Maria, com alguns projetos de lei também. E é isso. Obrigada, e eu fico à disposição. Obrigado, Valesca. Parabéns pela sua apresentação, seu trabalho, muito interessante. Eu consegui chegar lá o link da sua apresentação, mas ela não estava liberada. Se você quiser liberar, e depois eu posso... deve chegar um e-mail para você pedindo a liberação, tá? Bom, outra coisa que eu ia comentar, assim, algumas coisas da sua apresentação, seriam 3 observações, basicamente. A primeira delas tem a ver com como você chegou na educação especial, assim, como foi esse encontro? Por uma obrigatoriedade que a tua escola coloca para todos os professores, ou foi por interesse seu mesmo, né? Outra coisa que me chamou a atenção você falou assim de alguns aplicativos, e eu queria entender que aplicativos são esses. Não ficou claro para mim se esses aplicativos seriam aplicativos dos projetos que você falou, Conexão Educação e Projeto Mais Educação, ou se são aplicativos que você encontrou para trabalhar com a educação especial, né? No final, quando você fala do produto, que você pretende aplicar algumas atividades. Então, assim, que atividades são essas? Se você tiver disposição para comentar um pouco mais dessa atividade, acho que seria bom, assim, né? Porque uma coisa que é importante, assim, ao meu ver, num texto, principalmente num texto, procurar ser pontual com essas questões, assim, né? Me parece que esse é o seu projeto que está sendo reformulado, né? Depois você tem ingressado, e aí tentar ser mais claro nesses pontos facilita muito para quem está escutando, avaliando, né? Ou mediando, nesse caso. Se você puder ligar o microfone. Ok. Eu cheguei nesse estudo, né, nessa abordagem, particularmente por uma questão pessoal. Eu tenho uma afilhada que ela tem autismo e TDAH, e eu me perguntava, quando ela foi diagnosticada, eu me perguntava como é que eu, enquanto professora, eu ia conseguir transmitir isso para ela, né? Assim, eu me senti instigada a isso. Em sala de aula, nós temos esses alunos que têm essa dificuldade, né? E aí a dinâmica sempre foi padrão, né? E aquilo me inconformava, mas eu nunca tive, assim, um pontapé inicial para começar, né, a pensar e tentar fazer diferente, e pensava, se eu for fazer diferente, eu vou ser barrada, né? Porque quando você faz o diferente, aí todo mundo, mas por que esse é sempre igual? E aí eu quis comprar essa briga por conta dela também, certo? Com relação aos aplicativos, né? Pronto, são os aplicativos que eu já utilizo nas minhas aulas, que a gente consegue, por exemplo, o WordWall, que por ele você consegue fazer vários mecanismos, tanto flashcards, tanto online, como não, né? Como vocês percebem, eu disse que eu estou na escola e a gente tem uma dificuldade em relação à internet, então eu consigo fazer e extrair esses materiais sem precisar utilizar a internet, que é uma das coisas que eu passo para os professores também. Aqui no estado do Ceará, a gente tem o Cinturão Digital, que não
não funciona muito bem. Era para funcionar em todas as escolas, a questão da internet, mas ele não funciona muito bem. Então, eu já trabalho com essa dinâmica de que eu tenho materiais que eu posso utilizar sem necessidade da internet, né? E com relação às atividades, que atividades seriam essas? Tem alguns mecanismos como esses, do WordWall, que eu vou retirar, mas tem algumas coisas simples também, como, por exemplo, já tive alunos que eram surdos, e aí, em uma aula sobre filosofia moderna, por exemplo, eu trago uma música do Titãs para falar sobre contratualismo, justnaturalismo, projeto, que poderia só ser simplesmente uma música, como alguns professores fazem, mas aí o que é que eu faço? Eu trago a música, eu trago a letra da música e projeto, o data show, e para esse aluno com deficiência auditiva, o que eu faço? Eu trago uma bola de assopro, né? E aí eu posiciono esse aluno sentado próximo à caixa de som, e aí ele consegue acompanhar a letra e sentir a vibração da música. Porque a batida da música também tem essa ideia da energia, que aí eu falo, quando eu estou pensando numa forma de governo, num regime, e aí eu tento pegar essas conexões para trazer para o aluno. Então, são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo e que vai mudar a realidade do aluno. Eu lembro que uma dessas aulas, quando eu fiz isso, a aluna chorou em sala, sabe assim, porque ela disse que nunca ninguém tinha pensado, ela tinha intérprete, né, em sala, e ninguém tinha pensado assim numa aula para ela, né, com essa especificidade para ela. Então, eu acho muito importante quando a gente consegue a conexão com esses alunos, de fazer com que ele tenha a propriedade da filosofia, e a partir daí ele vai desenvolver o senso crítico. Não sei se eu consegui responder as 3 perguntas. Sim, foi muito bom, gostei muito. É muito interessante, né, como o WordWall ele tem essas, vamos dizer assim, essa pluralidade de usos, né, assim, meu filho também, ele está fazendo fonoaudióloga e ela usa muito o WordWall com ele e ele adora, assim, né, então, muito legal, eu gostei, Valesca, grato, parabéns aí pelo seu trabalho. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, Valesca, comentário? Fique à vontade. O Lucas fez esse comentário também, olha aí, ó, dizendo que penso que isso é fundamental para os nossos dias, ou seja, levar a filosofia para todos. Parabéns. De fato, Valesca, essa área, né, que é até uma área nova, que é a filosofia junto a que a gente chama de uma filosofia para pessoas especiais, né? Existe um movimento, não sei se você já olhou, que existe um grupo um GT, né, da Anpof, que acho que é eu não vou ver aqui o nome certo, assim, né, mas eu acho que é Filosofia da Deficiência. Então, lá é uma filosofia que tem algumas pessoas que são, né, pessoas com necessidades especiais, professores, e vou até colocar aqui no link, no chat aqui, e se constitui hoje como um GT de filosofia com produções de artigos também, e outros professores que, enfim, participam lá também. Recomendo você dar uma olhada depois. Bom, então vamos agora seguir com a comunicação de Marcelo Augusto de Almeida, Formação Intercultural de Professores de Filosofia, Caminhos Decoloniais a partir de Epistemologias Indígenas. Então, Marcelo, fique à vontade. Você tem 20 minutos. Ok, obrigado, professor. Vou tentar compartilhar aqui com vocês, pessoal. Deu certo? Não. Bom, acho que agora vai dar. Pelo menos apareceu aí
Não sei se essa foi a primeira que você já tinha cancelado, que às vezes demora um pouquinho para ele compartilhar também o Google Meet, né? Tá, eu abri aqui novamente. Vamos ver se vai carregar. Deu certo? Perfeito. Agora pode começar. Ah, ok. Pessoal, boa tarde, então. Sou o professor Marcelo. Queria dizer que é muito bom estar aqui, né, ouvindo os colegas refletindo aí sobre uma preocupação que deve ser de todos nós, professores de filosofia, né, de que maneira a gente pode contribuir para o aperfeiçoamento dos próprios docentes de filosofia na educação básica. Nós, às vezes, a gente se sente muito sozinho, né, a gente da filosofia na escola, e geralmente, principalmente escolas menores, não há outro professor de filosofia, né, então, geralmente, somente a gente da filosofia. Então, é muito bom estar aqui nesse espaço, ouvindo outros colegas aí, professores de filosofia. Bom, o meu tema, assim como o das colegas, ele é sobre a formação de professores, né, de filosofia, porém pensando em uma formação intercultural. Aí eu trago o subtema Caminhos Decoloniais a partir de epistemologias indígenas. Bom, o problema principal da minha pesquisa seria de que maneira uma formação continuada para professores, que fosse uma formação intercultural, que trouxesse epistemologias, cosmovisões indígenas para dentro de sala de aula, de que maneira isso iria resultar na reflexão um pouco mais crítica, né, dos nossos alunos sobre a relação homem-natureza. De que maneira, né, de onde que nasceu essa inquietação e essa temática? Hoje eu estou aqui no Prof. Filo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Porto Alegre, porém, a minha vida docente, ela se iniciou no estado de Mato Grosso, né, desde o ano de 2018, eu iniciei lá como professor de filosofia, e numa cidade bem na fronteira com a Bolívia, no Alto Pantanal. A minha primeira experiência como docente nessa escola me mostrou que a escola por si só ela é multicultural, né? Então existem diferentes sujeitos ali dentro de uma mesma sala de aula. Lá eu tinha desde alunos ribeirinhos, quilombolas, ou os alunos da Bolívia que cruzavam a fronteira e vinham para a sala de aula, também os alunos atípicos. Então eu sempre percebi que a sala de aula ela era multicultural. Porém, o nosso currículo, o conteúdo que a gente lecionava, que eu, enquanto docente de filosofia, lecionava, ele era um só, ele era hegemônico, ele era engessado, ele era eurocêntrico, antropocêntrico, né? E a minha inquietação, ela começou a se intensificar quando, a partir do ano de 2022, a gente começou a receber naquela escola um fluxo de alunos da etnia Chavante, né, que chegava ali naquela escola urbana. E aquela escola não era preparada para receber alunos indígenas, né? Eles vinham de outras cidades, justamente porque ali tinha a Universidade do Estado de Mato Grosso, e eles vinham acompanhando os parentes para poder estudar. E aí foi um choque muito grande, porque a primeira barreira foi a barreira da linguagem, né? Eles chegavam sem falar o português, então, de que maneira eu irei acessá-los, de que maneira a gente vai fazer essa troca de conhecimento, se a gente não consegue se entender a partir da linguagem, né? Então, aos poucos, fui vencendo essa barreira, eles respondiam às atividades em Chavante, aí eu ia para os parentes deles para ajudar a traduzir, né, os parentes que estudavam letras na Unemate, e aos poucos a gente foi contornando essa barreira, com muita dificuldade, né. Porém, depois eu me deparei em algo que eu já havia pensado, mas eu não tinha visualizado ali, assim, enquanto docente, dentro da sala de aula, como foi espantoso para eles se deparar com uma filosofia que estava sendo lecionada, uma filosofia euroantropocêntrica. Então, eles não conseguiam encontrar um sentido prático daquela filosofia no seu dia a dia, né? Então, começou a nascer em mim essa necessidade de
fazer uma filosofia decolonial, que a gente quebrasse com aquela ideia do homem como centro da especulação filosófica, e tentei também buscar respostas para o nosso dilema que a gente estava vivendo naquele contexto, estamos ainda, que é a questão da crise climática, né? Lá no Pantanal, a gente sofreu de perto as queimadas do ano de 2020 até o ano de 2022. Então, assim, tentando buscar respostas e visualizando na cultura desses alunos respostas para essas nossas inquietações, eu pensei que talvez seria muito interessante uma formação continuada para professores de filosofia, para promover uma filosofia intercultural, mas trazendo as epistemologias dos nossos povos nativos, né? No caso, os indígenas e, naquele contexto, os Chavante. Bom, o objetivo geral, então, é promover uma formação continuada para os colegas professores de filosofia, tentando trazer essas cosmovisões indígenas. Inicialmente, a ideia era aprofundar um pouco nas cosmovisões indígenas do Chavante, né, tentar entender um pouco mais as suas filosofias de vida e tentar trazer para a sala de aula. Porém, quando eu chego aqui no estado do Rio Grande do Sul, e com o meu orientador, com o pessoal do PROF, a gente tentou trazer para os indígenas aqui que permeiam o município de Porto Alegre, né? Antes da gente falar da metodologia em si, rapidamente, os objetivos específicos, né, dentro dessa formação de professores, que ainda está, assim, ainda está sendo pensada como a gente vai promover essa formação de professores. Inicialmente, a gente pensei junto com o meu orientador, para que a gente utilizasse a própria turma do Prof. Filo, né, a minha turma, que entrou no início deste ano, e a turma que irá entrar no ano que vem, para que a gente use como uma turma piloto, né, e para que a gente faça com os próprios colegas, né, a primeira formação aí dessa proposta de formação continuada. Então, a primeira coisa que eu já estou desenvolvendo é analisar todas as concepções de interculturalidade que são presentes em diferentes autores e documentos que tentam orientar o ensino de filosofia hoje no Brasil. E depois tentar entender e investigar de que maneira essas cosmovisões indígenas podem ser incorporadas ao ensino de filosofia em contextos interculturais. A ideia inicial, antes de entrar no Prof. Filo, né, o projeto inicial seria a construção de um módulo de filosofia indígena, né? Inicialmente era essa a ideia. Porém, pensei que seria mais interessante promover isso para outros colegas da filosofia, né, para que a gente possa tentar incorporar, de fato, essa educação intercultural. O terceiro objetivo é elaborar uma proposta de formação, que é isso que a gente tem tentado construir, que promova o diálogo entre conceitos teóricos da interculturalidade, que eu estou buscando em autores decoloniais, né. Eu conheci o Raul Fernando Bittencourt, que tem sido um dos pilares aí do meu referencial teórico. Conheci também o Aníbal Quijano, o Santiago Castro Gomes, que são filósofos que pensam uma educação a partir de uma perspectiva decolonial. Outro objetivo é desenvolver, então, oficinas formativas que auxiliem os docentes no planejamento e na condução das aulas interculturais. Sobre essas oficinas eu vou explicar com clareza um pouco mais à frente. Vou parar aqui nesse diálogo da metodologia. Bom, a metodologia que a gente pensou, então, para o desenvolvimento dessa formação continuada, seria, primeiro, entender como que funciona e como que é desenhado o currículo de filosofia aqui no município de Porto Alegre, né? Aqui a gente tem uma realidade que ela é diferente de muitos outros lugares do Brasil, que o município, ele oferta a disciplina de filosofia como disciplina obrigatória no ensino fundamental 2, então a partir do sexto ano já tem a presença da filosofia / ensino religioso, que são juntas, né, no fundamental 2 como disciplina obrigatória. Porém, diferente do ensino médio, não vem um currículo desenhado, estruturado, né, como a gente encontra para lecionar no ensino médio. Vem somente as competências e habilidades, né, que devem ser alcançadas em cada ano fase. Então, o professor de filosofia no Fundamental 2, aqui no município de Porto Alegre, tem uma certa liberdade para construir esse currículo. Então, assim, a primeira ideia seria me aproximar de professores
de filosofia dentro das escolas indígenas, né, nas comunidades indígenas que permeiam aqui, que são 4 etnias, Caingangue, Xoclém, Guarani e o Charrua. Tentar entender por parte desses professores de filosofia do ensino fundamental de escolas indígenas, como que eles desenham o currículo de filosofia. Quais filosofias estão sendo lecionadas para esses estudantes indígenas? Seriam epistemologias da sua própria etnia, de etnias do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo? Ou há um diálogo entre a filosofia euroantropocêntrica ocidental e essas epistemologias? Então, tentar entender como é desenhado esse currículo, né, de filosofia no Fundamental 2. E um segundo momento, a partir de entrevistas com professores do Estado, né, que lecionam filosofia para o ensino médio, porém escolas não indígenas que atendem os povos indígenas, né? Então, como eles estão lá na escola urbana, fazendo esse diálogo, essa ponte, recebendo esses alunos indígenas dentro das suas aulas de filosofia. Há uma adaptação, há uma interculturalidade ali dentro da sala de aula, como que funciona, né, o processo de ensino-aprendizagem com estudantes indígenas nessas escolas urbanas. Então, a partir disso, tentar desenhar um panorama sobre como o currículo ele tem sido desenhado aqui, tentar entender se as epistemologias dessas 4 etnias, elas estão sendo ouvidas, elas estão sendo trazidas para dentro da sala de aula, né? Ela está ali presente no chão da escola, está acontecendo essa filosofia intercultural ou não há, por exemplo, né? Então, esse seria um momento para o desenvolvimento dessa formação continuada. E depois, com o auxílio, né, dessas próprias lideranças dessas comunidades indígenas, tentar promover para a turma piloto, no caso a turma do Prof. Filo, né, oficinas para a gente poder nos aproximar um pouco dessas epistemologias, tentar entender um pouco as suas filosofias de vida como um todo, né, e tentar perceber nas visões deles como que seria, de fato, essa educação intercultural, né. Então, por aí a gente começa a desenhar, então, essa formação continuada. Então, assim, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os indígenas, eles são muito presentes na universidade, eu tenho colegas no mestrado, em outras disciplinas, eles também estão presentes, né, em diferentes cursos, diferentes espaços, e é muito interessante perceber que existe, de fato, essa troca, essa educação intercultural, né. Bom, o referencial teórico, como eu disse, ele inicia por filósofos decoloniais, como o Fernão Bittencourt, Santiago Castro Gomes, Aníbal Quijano, mas também trago perspectivas indígenas, trago também autores indígenas, como Ailton Krenak, o Davi Copenaua, o João Paulo Lima Barreto, que é do estado do Amazonas, que eles vão tentar trazer um pouco essas epistemologias indígenas, não necessariamente para dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas para a construção do conhecimento como um todo, né? Que vai falar um pouco dessa filosofia da diferença, para que nós, professores, possamos entender como que funciona que é a sala de aula, as diferentes culturas. E eu acho que é isso, assim, os desafios têm sido interessantes, mas tem encontrado muito espaço e abertura nessas comunidades indígenas, com os professores indígenas, com os colegas da filosofia, né, eles são bem receptíveis, e concordo muito com as colegas que apresentaram antes de mim, a Valesca, que disse que o professor, ele precisa buscar uma constante conexão com o aluno, né, e de fato a gente precisa buscar essa conexão, precisa tentar entender um pouco a sua visão de vida, as suas filosofias de vida, das suas culturas, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma educação intercultural. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado. A gente que agradece, Marcelo, excelente, muito boa a sua pesquisa também, super interessante. Bom, então, vamos partir aqui para os comentários, né? Eu pontuei aqui algumas coisas, eu achei muito curioso
essa parte do seu relato, né? Na época que você, pelo que eu entendi, você era no Mato Grosso, não é isso? E aí você falou viver na fronteira com a Bolívia, e que tinha essa questão dos índios Chavante, né, dos indígenas, né, e que, basicamente, eles chegavam sem falar português, e que, inclusive, como eu posso dizer assim, a solução foi começar a corrigir, ou pelo menos receber as atividades deles em Chavante. Eu queria que você comentasse mais um pouco de como foi essa experiência, porque, não sei, os professores passaram a aprender Chavante, né, isso eu fiquei nessa dúvida. Você comentou alguma coisa de outros professores da área de letras, que faziam essa mediação e tal, mas não ficou muito claro para mim, assim, em que medida isso aconteceu diretamente com você, essa experiência, né? Bom, achei interessante, depois, já na parte ali do Rio Grande do Sul, você traçar essa perspectiva, né, de uma educação intercultural também no ensino de filosofia, ainda no Fundamental 2, e acho que é bem importante, né, pensar também, ainda no ensino fundamental, uma filosofia intercultural, né, e, bom, acho que o que despertou mais curiosidade para mim mesmo foi essa questão dos Chavantes, né. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, nem fiquem à vontade. Eu acho que parabenizar a sua ação. Eu morei em Manaus 6 meses, assim, e tive um contato com... É outro mundo. A gente vem com um pensamento filosófico ocidental, achando que está abalando, mas cadê a praticidade disso, né? Então, eu te parabenizo, te desejo sorte na sua pesquisa, e não sei, né, você citou alguns autores decoloniais, não sei se você, é uma hipótese também, na verdade, se conhece Simone Weil, né, tem um texto, ela é francesa, embora francesa, né, tem esse texto aqui chamado O Enraizamento, ao qual a autora, o próprio nome já diz, né, o enraizamento, a necessidade de raízes, ao qual a autora faz toda uma perspectiva, uma crítica ao colonialismo, uma crítica à exclusão das raízes, das culturas, da espiritualidade, das religiões, por meio do homem ocidental. Então, talvez possa ser um texto que possa também te ajudar de alguma forma, tá? Então, parabéns, acho que o meu comentário só vai ser esse, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, pessoal. Depois, se puder me mandar, eu não entendi bem, Lucas, o sobrenome dela, né? Entendi Simone, o enraizamento, mas se puder me mandar aí no chat, eu agradeço. Então, assim, sobre a minha experiência com o Chavante, né? Os Chavante, eles são presentes ali em Mato Grosso, principalmente na região leste, né? Ali na divisa com o estado de Goiás, principalmente ali na cidade de Barra do Garças, né? Eu lecionava na cidade de Cáceres, já no oeste, né, na divisa com a Bolívia, porém, lá em Cáceres, a Universidade do Estado do Mato Grosso promove, a partir de políticas públicas, além da licenciatura intercultural, também esse intercâmbio com estudantes indígenas, né, para fazer os cursos, principalmente de licenciatura ali. Então, assim, inicialmente, eles respondiam, então, respondiam os questionários ali em Chavante, né, e aí com a ajuda dos parentes deles que cursavam letras na Universidade do Estado do Mato Grosso, eu, então, fazia a tradução dessas questões, né, mas aí eles foram aprendendo português muito rápido, né, então, assim, eles saíram de zero para compreensão em 2, 3 meses, então eles já estavam ficando muito bons no português, né? Então, mas inicialmente essa barreira ela foi complicadíssima, né? Dentro de sala de aula, e também por outras questões culturais, né? Somente eu só tinha Chavantes homens, né? Por uma questão cultural. E eles, na fase que eles estavam no ensino médio, né? Eles estavam numa fase chamada de Wapté, onde se eles estivessem lá na aldeia, eles ficariam entre 2 e 3 anos reclusos em uma casa chamada Casa Rua, apenas com outros homens, né? Recebendo ensinamentos dos mais velhos.
E durante esse período eles não podem ter nenhum tipo de contato com mulheres, né? Então, eles não dialogavam com as meninas e nem com as colegas professoras, né? Eles ficavam um pouco, assim, distantes, né? Então, também tinha essas questões culturais, né? Então, eles não tinham dificuldade em trabalho junto, principalmente se tivesse menina no grupo, né? Então, já tinha essa certa dificuldade. Então, para mim, inicialmente, foi interessante vencer aos poucos essa barreira, mas foi mais impactante ainda perceber, que nem o Lucas trouxe, né, essa questão de uma filosofia que para eles fizesse sentido, de fato, pudesse ser aplicada na prática, né, porque para ele as epistemologias, elas são também práticas, né, então essa foi uma dificuldade muito grande. Agora, a segunda questão é sobre a questão do Fundamental 2, né, para mim é novo, eu nunca lecionei no Fundamental 2, eu sempre lecionei apenas no ensino médio, né? Desde 2018, lá em Cáceres. Porém, no Prof. Filo, tem muitos colegas que lecionam no ensino médio. Porém, eu percebo que o desafio é ainda maior, porque traz também o ensino médio barra religião, né? Então, assim, traz essa tentativa de um ensino religioso, né, mas que está ali barra filosofia. Então, tentar entender como que se dá a construção desse currículo, né, já que o professor tem uma certa liberdade para desenhar os seus planos aí de aula, né, tentar entender como tem se dado isso. E se dentro desse filosofia barra religião, há um espaço para outras epistemologias barras outras religiões, né? Tentar entender um pouco se de fato acontece essa interculturalidade. Então, a formação, Gabriel, só para ficar um pouco mais clara, a proposta, professor, é que seja uma formação para professores de filosofia da educação básica, né? Não necessariamente que seja apenas para o ensino fundamental 2 ou para o ensino médio, né? Então, visaria aí a educação básica como um todo, né? Eu acho que é isso. Não sei se ficou claro. Ficou assim, muito grato, Marcelo. Excelente aí, trabalho, super interessante a experiência e muito relevante também, né? Bom, eu acredito que todos que estão aqui presentes já apresentaram, né? Eu não sei, João Carlos Moreno, que chegou depois, se ele vai apresentar também alguma coisa, porque às vezes a pessoa entra com outro e-mail de outra pessoa e tem outra pessoa ali. Você vai apresentar, João Carlos? Não, professor, não vou apresentar, não. Sou ouvinte só. Tá? Obrigado aí. Perfeito, então. Seja muito bem-vindo, então, João Carlos. Bom, na verdade, a gente está concluindo aqui, né? Eu não sei se mais alguém também quer fazer algum comentário à apresentação do Marcelo Augusto, ou de alguma das outras apresentações que foram feitas. Fiquem à vontade também. Eu fiquei com vontade de passar aqui rapidamente a apresentação que a Valesca não pôde fazer, acho que só também, como ela ainda está aqui, né, para também, como a gente pode dizer assim, prestigiar também, né, o trabalho que ela preparou, né. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, compartilhar, tentar colocar aqui no modo apresentação, mas eu estou... acho que é aqui, ó, colocar aqui tela cheia, e aí vou passar rapidamente, uma vez que ela já fez a apresentação, né, mas para mostrar aqui o trabalho que ela desenvolveu, né. Opa, acho que eu estou passando rápido demais aqui. Porque às vezes tem umas coisas animadas, né, assim, aí fica um pouco mais devagar. Mas eu achei legal aqui ver a foto aqui dela. Parece que deu algum probleminha aqui, não sei qual foi. Deu um sinal Não aqui. está partilhando, professor. Foi justamente isso. Não foi possível compartilhar a sua tela. O sinal apareceu aqui. Deixa eu tentar de novo aqui, então, compartilhar como tem aquele modo lá. Que é sempre isso, né? Parece que quando a gente vai compartilhar aqui as coisas, aí ele começa a dar erro, o Meet, né? Ele fica muito pesado.
Vamos ver se dá certo agora. Estou tentando compartilhar aqui a tela cheia, às vezes fica mais a tela toda, né? Fica mais fácil, mas estou vendo que, olha, não é possível compartilhar a sua tela. Não sei qual o problema que está acontecendo isso, se é algum problema do Meet. Bom, então, paciência. De todo jeito, a Valesca deixou ali o link, né, do Canva, para quem queria olhar e acompanhar, né? É isso, então, Lucas, muito grato. Eu acho que eu já posso aqui, então, até encerrar a gravação, né, para não ficar aqui continuando, né? Perfeito, então a gente agradece, né, a todas as pessoas que apresentaram, né, e ficamos à disposição, tá bom? Pronto, o Vinícius já está aqui também, acho que ele mesmo vai encerrar Ótimo. a gravação, tá, Vinícius? Perfeito. Beleza, então, pessoal, tudo de bom. Boa continuação de evento. Amanhã temos a aula magna às 19 horas. Até mais.